hoje nós temos um programa onde vamos discutir alguns assuntos relacionados a casas populares e por isso convidei para vir ao vivo aqui conosco o vereador Cecílio Araújo e posteriormente o Marcos Gabriel, gestor de programas da Prefeitura Municipal de Cambé. Boa noite, vereador, tudo bem? Boa noite, Benê, boa noite a todos os ouvintes, ou melhor, as pessoas que estão acompanhando, assistindo através da internet, também aqui da TV Cambé, e nós queremos aí conversar um pouquinho sobre esse assunto Casas Populares, e também vou aproveitar hoje aqui para fazer também um convite da audiência que nós vamos realizar na Câmara. Isso, então vamos começar falando desse assunto que é uma audiência pública em relação à nossa juventude, para discutirmos as questões envolvendo a juventude. Faz parte da campanha da fraternidade essa questão da juventude. O que será discutido na Câmara? Correto, né? É do conhecimento de todos que a nossa participação na Igreja Católica, nos movimentos sociais da Igreja, e o tema da campanha da fraternidade deste ano, que trata da questão da juventude, é um tema importante e merece destaque. E numa reunião do Conselho de Pastoral do Decanato, foi proposta a realização de uma audiência pública, e aí eu pedi para o presidente que agendasse. Nós agendamos para o dia 22 de março, a próxima sexta-feira, para estar tratando aí da questão dos problemas que aflige aí a nossa juventude. Vamos fazer uma audiência um pouco diferente, num formato diferente, onde nós estamos convidando um jovem indicado por cada paróquia para que eles, coordenado por uma pessoa da Arquidiocese de Londrina, faça o debate, e a gente vai estar ali apenas mediando, eu, o presidente da Câmara e os vereadores, e que esses jovens vão trazer para a Câmara de Vereadores e para as autoridades ali presentes as angústias, aquilo que eles acham que poderia ser melhor, que poderia melhorar em termos de políticas públicas para a juventude. Uma sexta-feira à noite, acho que a juventude vai para uma audiência pública, vereador? Na verdade, se a gente fizesse de manhã também não seria um horário muito adequado, e aí nós temos a questão do funcionamento da Câmara também, né? Se nós jogarmos os eventos para o final de semana, nós temos a questão dos funcionários, né? Então, na sexta-feira à noite, a gente estende um pouco aí o horário, fica ali 2 ou 3 funcionários que acaba conduzindo os trabalhos ali da Câmara. E também nós estamos conversando, a gente sabe que não é possível que todos venham. Muitos vão estar estudando, essa semana nós vamos visitar aí algumas turmas de escola para ver se consegue uma liberação de um grupo para estar representando, mas é o horário que a gente tinha, acho que é possível fazer um debate com alguns jovens aí representando os demais. Nós temos aí o decanato ao qual o senhor pertence e também esses jovens agora parece que estão mais entusiasmados para participar com essa caminhada da juventude para o Rio de Janeiro, um Papa Novo. Pode realmente comparecer bastante gente, a expectativa é boa. A expectativa é boa, né? A Jornada Mundial da Juventude que vai acontecer no Rio de Janeiro. Já existia uma expectativa muito grande e agora aí, né, com o nosso Papa Francisco I, que é uma pessoa que já se mostrou ser muito simpática à questão da juventude, nós acreditamos que vai ser muito bom. De Cambé parece que já tem 4 ônibus aí, caravanas que vão para o Rio de Janeiro, então acho que é importante. E nós também já temos programado para Cambé, no dia 20 de abril, a 7ª Caminhada pela Paz, que este ano vai trazer o tema aí relacionado também com a juventude. Que bom. Bom, aproveitando então agora do ensejo, nós temos acompanhado, e quem assiste a TV Cambé, assiste a sessão da Câmara de segunda-feira, o senhor tem colocado alguns assuntos polêmicos em relação às nossas casas populares. Vamos dividir aqui em dois conjuntos habitacionais do município de Cambé. Primeiro, a questão do conjunto Habitar Brasil, que fica ali ao lado do Caique, na Anelisa, na região ali do Anelisa. Esse conjunto, qual é a irregularidade dele? Que já faz muito tempo que ele está lá. Pois bem, esse conjunto ele foi construído final de 1998, entregue em 99,
e é um conjunto que foi construído com recursos do governo federal, administrado, coordenado pela Prefeitura Municipal de Cambé, mas essas casas, elas pertencem ao município. Elas foram feitas e elas estão no registro de imóveis em nome do município de Cambé. E a ideia do programa, o objetivo era retirar pessoas que estavam em situação de risco, dando a elas uma moradia. Não havia nenhum compromisso de posse daquelas casas. As pessoas usariam a casa enquanto estariam em uma situação de risco e depois elas voltariam para o município para que outra pessoa usasse. É evidente que tem pessoas que precisariam da residência por muito mais tempo, até para toda a vida. O que acontece? Eu fiz um pedido de informação junto à Prefeitura com relação a essas casas. Mas só antes de eu entrar nesse detalhe, quer dizer, essas casas, elas não foram, então, não havia mensalidade, não houve um pagamento por parte dos moradores que lá estão? Não, lá não existe nem o carnê do IPTU, não é emitido para aqueles moradores. E aí o que acontece? Algumas famílias saíram, venderam, outras alugaram, algumas estão lá que necessitam de uma regularização e outros estão lá especulando, né? Tem caso lá de uma pessoa que tem 3 casas e está alugando uma casa que pertence ao município, né? Está explorando uma pessoa. Eu procurei o serviço social, procurei a Procuradoria Jurídica do município. Na época o procurador disse que desconhecia o assunto. Depois, no pedido de informação que eu fiz à Prefeitura, a resposta é que foi feito um levantamento em 2006 e que foi os documentos que foram levantados através desse trabalho que foi feito lá no conjunto, que esses documentos sumiram e que a Prefeitura não tem nenhuma informação de como está a situação hoje. E que isto foi levantado como um problema existente e que tem que ser resolvido. O que eu estou colocando é que, se o município não fiscaliza, não toma conta, alguém toma. Então, o que aconteceu naquele conjunto é o que está refletindo hoje em outros conjuntos. Se você pegar a questão do Eutímio Casaroto, onde tem Coapar, que é parceira, município de Cambé, que foi investido recurso do município na construção de asfalto, de meio-fio, de galerias. Essas casas, não existe da parte do poder público nenhum controle. Elas já, em menos de 2 anos, já foram comercializadas. Mas, vereador, elas não são financiadas pela Coapar? A parceria com o município, aí que o senhor diz, que realmente talvez pudesse ter um controle. Exatamente. Além do controle, eu estou dizendo que o município colocou também recursos. Sim. E quando a gente coloca recursos, a gente também tem a obrigação de ajudar a fiscalizar. Então, é evidente que esse conjunto, a seleção é um outro molde. Não é um conjunto de baixa renda. As famílias selecionadas já tinham que ter um padrão de vida que pudesse arcar com a prestação, porque a prestação também não era tão barata. Mas é um conjunto popular onde foi investido recurso público. E em menos de 2 anos, nós já vimos que já existe pessoas alugando, já existe pessoas comercializando e existe muitas casas que não moram ninguém ainda. E nós estamos aí numa situação onde o próprio município me informou. Isso o senhor está se referindo ao conjunto Eutímio Casaroto? Eutímio Casaroto. Certo. Aí, agregado ao Eutímio Casaroto, está sendo construído mais 123 casas, que é do programa Minha Casa Minha Vida, para a população de baixa renda, de 0 a 3 salário mínimo, né, que uma parte, inclusive 66 casas, estão parada a obra. Né, já faz um bom tempo, né, eu acho que houve um problema com a construtora, né, e aí está lá. Né. Para mim, eu vejo que é material comprado com recurso público que está estragando. Né? Tá. Então, tem que tomar providência. Só voltando na questão do Habitar Brasil, esse primeiro item que nós estamos discutindo. A questão lá é que essa irregularidade é uma coisa que já vem desde o início, porque se a pessoa foi colocada lá para morar por um certo período, ela tinha que ter também um contrato dizendo qual período, ou para uma posterior reavaliação, ou não existe nada disso? Eu acredito que os primeiros que foram colocados nas residências devam ter esses documentos.
A prefeitura não tem. Aí não estou dizendo aqui quem é o culpado, porque no documento que me mandaram aqui, diz que esse trabalho de campo que foi feito, todo o material foi perdido, né? É bom lembrar que a administração ela muda, troca o prefeito de 4 em 4 anos, em caso de reeleição, de 8 em 8 anos. Mas nós temos servidores públicos municipais que têm responsabilidade dentro do município, né? E essas pessoas que fez esse trabalho foram custeadas com o dinheiro público, né? Foram pagas, né, para que fosse lá e fizesse esse trabalho. Mas na época, vereador Cecílio, em 98, 99, quem é que fez o cadastro para que essas pessoas fossem morar lá? Secretaria de Assistência Social. Do município de Cambé. E os recursos todos lá do governo federal? Recursos do governo federal. Quer dizer, que então essas pessoas deveriam então estar cadastradas na assistência social. E aí, hoje, elas estão lá de uma maneira que continua provisória, porque não tem a posse do imóvel, muitas delas investiram no imóvel. E nós temos duas situações, né? Aquele que realmente não tem outro lugar para morar e está lá, depende daquela casa e fica inseguro, porque o imóvel está em nome do município, e aquele que está lá pagando aluguel para outro, que também se sente injustiçado, porque está pagando aluguel em um imóvel que não pertence àquela pessoa. E qual é a solução para esse caso? A solução é o município assumir a responsabilidade de gestor, ir lá e tentar resolver. Não é uma coisa fácil, mas o que não dá para entender, quando eu procurei as duas secretarias, a primeira de assistência, me mandaram que procurasse o CRAS. A pessoa que estava se sentindo lesada foi até o CRAS, as assistentes sociais disseram assim, nós desconhecemos esse assunto, isso nunca foi tratado em nossas reuniões. Aí depois, numa segunda vez, eu também estive junto com um morador de lá, e a resposta foi essa. Daí procurei a Procuradoria Jurídica do município. Na época o secretário era Eduardo Laquina. Ele disse, desconheço esse assunto também, mas vou buscar informação. Aí eu aguardei um tempo, ele não buscou a informação, não me deu a resposta. Eu formulei esse pedido de informação, e é isso que está aqui. Ó. Tem 7 itens que foi respondido, e termina dizendo que o problema foi mais uma vez detectado quando na elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social, feito em 2012, a respeito do assunto, identificou a situação de inadequação fundiária no Habitar Brasil e propôs medida para sua regularização. Também não diz quais são as medidas. Mas, então a situação está lá, ela é real. Quem achar que ela não existe, vá até o Habitar Brasil e converse com as pessoas e vai ter aí os dados que eu estou colocando. Tá. Outro assunto, nós estamos conversando às 20h06 com o vereador Cecílio Araújo, e o outro assunto que nós gostaríamos de tratar é que o senhor tem comentado na Câmara a respeito das casas do Eutímio Casaroto. Bom, o senhor já deu a entrada no assunto e falando de quem realmente talvez não precisasse das casas e conseguir essas casas. E quando foi feita a seleção, eu não sei que critério que foi usado. O que eu estou discutindo, estou propondo, é que se crie um mecanismo em Cambé, uma lei municipal, uma fiscalização, que seja capaz de identificar aquele que pegou a residência. Então, eu construí um conjunto. Se dentro de 60 dias, aquele que foi selecionado não ocupou a casa, então... porque não está precisando. Não está precisando. Passe para outro. Porque quem tem 1 ano de prazo para reformar, para fazer o que quer, não é habitação popular, não está precisando. Tem gente precisando para amanhã. Então essas pessoas têm que ser selecionadas. Não existe mecanismo no município que proíba esse tipo de atitude. A Caixa Econômica, e aqui eu faço a crítica também à Caixa, aquelas pessoas que quitavam as suas prestações, iam lá na Caixa e quitava por um valor, e em seguida vendia pelo dobro. Então isso é um absurdo, porque como que você vende algo que você não pagou por ele? Algo que foi construído com dinheiro público, algo que foi construído com muito sacrifício, inclusive, um conjunto que deu vários problemas. A primeira administração que começou, adquiriu o terreno, teve dificuldade, e depois foi concluído,
teve a entrega das chaves, uma cerimônia bonita, né, com a presença da Coapar, um representante do governo do estado, do município. Aí, em seguida, começa a comercialização sem nenhum critério. Eu acho que nós vivemos num país que nós temos liberdade, sim, de vender e de comprar aquilo que a gente pagou, que a gente gastou em cima, né? Então, isso é natural. Então, primeiro, tem que estabelecer um prazo para que a pessoa, depois de pagar, ele tenha também liberdade. Não vamos engessar para que nunca mais a pessoa, de repente, daqui 5 anos, 10 anos, quer se mudar, quer ir para outra situação, mas ele investiu, pagou. Aí é justo. Então, é isso que eu coloco. Eu já conversei com o procurador jurídico do município para a gente discutir essa questão da lei. Eu, na minha mente aqui, não sei se é o texto correto, mas é assim, dentro de 60 dias, as casas construídas com recurso do município, ou do governo do estado, ou do governo federal, deverão ser ocupadas pelos seus sorteados, as pessoas que foram escolhidas aí dentro dos critérios para ocupar as residências. Porque senão o que vai acontecer, daqui 10 anos, nós vamos ter o mesmo problema que nós temos hoje no Habitar Brasil e outras situações. O senhor também colocou na última sessão em xeque a questão do número de casas construídas, anunciadas pela administração do atual prefeito. Não, eu não coloquei em xeque. Foi anunciado o maior programa de habitação popular no município de Cambé. Cambé entregou hoje, até hoje, de habitação popular, dentro do programa de baixa renda, 192 apartamentos ali no Anelisa e mais, acho que até umas 35, 40 casas lá no conjunto Campos Verde. A prefeitura respondeu para mim, em um documento também que eu pedi de informação, e tem 5.219 pessoas inscritas para aquisição de casa dentro do programa de baixa renda, que é de 0 a 3 salários mínimos. O município tem previsão de entregar 800 unidades. Até hoje entregou 192 apartamentos e mais as casas do Campos Verde. As demais tem aqui o conjunto Ulisses Guimarães, que está em construção, tem as 123 casas aqui agregadas ao time Casaroto, que tem 66 que estão paradas, a construtora não está lá trabalhando. E aí também eu questiono o seguinte: por que a gente começa uma coisa, para e começa outra? Por que nós não terminamos aquilo que a gente começou? Ali tem meio fio feito pela Condec, que a enxurrada já levou embora. É evidente que é fácil de resolver as coisas, não é, mas o que não pode é nós anunciarmos o maior programa de habitação, 2.700 casas foram citadas, e depois o próprio município responde para a gente que 800 casas estão sendo construídas. E que esse é o total de casas construídas com uma lista, com uma fila, que não é fila hoje é por critério, né, mas com inscrições de 5.219. Aí você pega lá o conjunto residencial Itaipu. Aquele conjunto é particular, é uma empresa, né, que está construindo e fazendo o financiamento através do Minha Casa Minha Vida, acima de 3 salários mínimos. Aí tem que ter ou fundo de garantia, ou dinheiro para investir. Eu fui fazer uma pesquisa lá, em média, 14 mil, de 10 mil para cima, até 14 mil de entrada. Então, uma pessoa que está pagando aluguel e ganha até 3 salários mínimos, ele não tem esse dinheiro para dar de entrada. Então, a construtora, inclusive a construtora está com problema, a obra está parada, mas isso tudo foi anunciado como casas que o município está fazendo, e não está. Eu fui na Coabra e perguntei qual é a participação do município aqui nesse conjunto. Ele disse nenhuma. Se sobrar inscrição lá, que não encaixa dentro do programa dele, eles mandam para nós e nós vamos ver se a pessoa encaixa aqui dentro dos nossos critérios. Né? O conjunto residencial Água da Esperança, na mesma linha, tem que dar a entrada do fundo de garantia ou em dinheiro, né? Tem o subsídio do governo federal, mas o município não tem responsabilidade sobre a construção daquelas casas e muito menos das inscrições. O que existe, como foi colocado para mim, que o município repassa, sim, nomes de pessoas que estão na fila lá, que vai. Eu chequei o nome de um senhor por nome de Marcos, falar só o primeiro nome para que ele não seja comprometido. O Marcos, ele precisa da habitação
e ele se inscreveu em 2 lugares. Ele pagou R$60, se inscreveu no Água da Esperança. Aí ligaram para ele pagou mais 60 e se inscreveu no Residencial Itaipu. Residencial Itaipu, ele está aguardando. O nome dele consta lá na prefeitura também. Aí eu perguntei para a pessoa que é responsável pela questão das inscrições. Falei, depois começaram a me explicar como funciona o programa Minha Casa Minha Vida, mas isso eu sei como funciona. Eu perguntei onde o Marcos tem que ir para resolver a situação dele. Aí disseram, na Coabra. Na Coabra é a entrada de 10 ou 14 mil, o valor que encaixar, e mais a prestação, 35 anos para pagar, né? Diferente do baixa renda, que é de 0 a 3 salários mínimos, e a dívida é quitada em 10 anos. Então, nós não podemos anunciar uma coisa que não está acontecendo. Então, eu vou propor uma audiência pública na Câmara com o gestor municipal, Caixa Econômica, Coapar e governo federal. E vamos, inclusive, ver se a gente consegue trazer um programa de baixa renda maior para o município. Porque esses outros programas, com todo respeito, mas a construtora Cantareira constrói bastante casa, mas a imobiliária da cidade que constrói no mesmo programa em números menores. Até pessoas particulares podem entrar dentro do programa e construir casa. Vereador Ciro Araújo, nosso tempo é curto, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal de Cambé e vamos esperar que tenhamos a melhor solução para essa questão. Na sequência, depois do intervalo, nós teremos a versão também da Prefeitura Municipal de Cambé a essa colocação. Eu acho correto, acho que é democracia, acho que a Prefeitura tem que vir aqui também e dizer, né, como eu perguntei, eu fiz um pedido de informação, por que as casas estão paradas, as 66 casas, quais as providências o município está tomando, quem vai se responsabilizar pelos prejuízos causados, porque obra parada é prejuízo, né? Então, eu acho que o debate é importante. Eu penso que, se nós criarmos mecanismos dentro da nossa lei municipal, nós vamos fazer com que as pessoas que precisam da casa peguem a casa. Se ele não quiser pegar, ele passa a inscrição para outro. É tão simples, não quero, passa para outro. Nós vamos a um rápido intervalo, agradecendo a presença do vereador Cecílio Araújo. Já voltaremos com o outro lado desta questão, ouvindo a versão da Prefeitura Municipal de Cambé. Já voltamos.